estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e quero levar até você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da ciência geográfica para mais próximo de você. Então pegue papel, caderno, lápis, borracha e anote os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar as características das principais formas de relevo do estado do Paraná. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho nessa nossa aula sobre o relevo do estado do Paraná, como ele está organizado, quais são as características e os processos que influenciaram na formação do relevo do nosso estado. E você, afinal de contas, tem alguma ideia de como o relevo do estado do Paraná está organizado? Você já ouviu falar em primeiro planalto, segundo planalto ou terceiro planalto paranaense? Já ouviu falar na Serra do Mar, planície litorânea? Então, essas palavras, esses conceitos, eles estão relacionados à organização e classificação do relevo do estado do Paraná, que nós vamos estar conhecendo aqui na sequência dessa nossa aula. Aonde é importante a gente relembrar também que o relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características. Que o relevo do nosso planeta, o relevo terrestre, ele se dá por meio das ondulações existentes na camada mais externa da crosta terrestre. E que como a camada mais externa do nosso planeta ela é repleta de irregularidades, a estas irregularidades dá-se o nome de relevo. E que ao longo da história geológica do nosso planeta, uma série de fenômenos e uma série de processos foram de fundamental importância para moldar o relevo e formar, assim, as atuais formas de relevo que nós temos no nosso planeta. Quando falamos no relevo do estado do Paraná, é importante destacar que ele está dividido em planície litorânea, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planalto paranaense. Para enfatizar isso, eu trago para você essa imagem que aparece aí na sua tela, que apresenta para você o estado do Paraná, que faz divisa ali tanto com São Paulo quanto com Mato Grosso do Sul, mas também fazendo divisa com a Argentina, Paraguai e também com o estado de Santa Catarina. E olhando com mais atenção, você percebe que nós temos a planície litorânea, que corresponde à área do nosso estado banhado pelo Oceano Atlântico. Nós temos a Serra do Mar, conjunto de montanhas aqui, que fazem a separação entre a planície litorânea e o primeiro planalto, também chamado de Planalto de Curitiba. Nós temos também o Planalto de Ponta Grossa, o Planalto dos Campos Gerais, que corresponde também ao segundo Planalto paranaense, e nós temos o Planalto de Guarapuava, que corresponde ao terceiro Planalto paranaense, chegando ali à divisa com estados de Mato Grosso do Sul e também com os países Paraguai e Argentina e também com o estado de Santa Catarina. Então, a gente já consegue visualizar mais ou menos como que se dá a organização do relevo do estado do Paraná. É importante conhecermos cada uma dessas unidades do relevo paranaense. Então nós vamos falar um pouquinho neste momento sobre a planície litorânea, que corresponde àquela área de altitudes mais baixas, que está mais próxima ao nível do mar, que é influenciada tanto pela salinidade quanto pelo solo arenoso que está presente naquela região. Para isso eu já trago para você aqui, que é a região do litoral, entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar, valendo destaque para as cidades de Paranaguá, Antonina Morretes, Guaratuba e Matinhos. Então, alguns municípios do nosso litoral, do litoral paranaense. E é constituída por formações arenosas e manguezais nas proximidades do Complexo do Cristalino por terrenos de aluviões terrestres. E a sua altitude na maior extensão varia de 0 a 10 metros sobre o nível do mar. O que isso tudo significa? Que essa área da planície litorânea, ela foi influenciada e ela sofre ainda a influência da água do Oceano Atlântico e da salinidade, resultando assim na formação do mangue, que é um tipo de vegetação adaptada à salinidade existente naquela água e também naquele solo. E o solo arenoso, ele acaba sendo consequência da movimentação da água do oceano, que veio desgastando os fragmentos rochosos e veio formando justamente essa areia bastante fina e deixando esse solo ali com estas características. Observando a imagem
você vai perceber que a planície litorânea e a Serra do Mar, por meio das rugosidades da imagem. Então, olhando com bastante atenção essa imagem, você vai identificar aqui a Serra do Mar. E ao observar a Serra do Mar, é possível perceber a forma do relevo mais elevado, pelas rugosidades, ou seja, pelas variações existentes aqui nas cores, que dão esse aspecto de elevação do relevo. E a planície litorânea sendo relativamente plana, próxima ao nível do mar, e aí nós temos aqui toda a extensão de areia do litoral paranaense, juntando-se também ao litoral catarinense e também a São Paulo também. Então a gente percebe que a divisão política do estado ela existe, porém as características naturais elas se estendem entre um estado e outro. Falando em Serra do Mar, dando continuidade, a gente vai perceber que a Serra do Mar é a área do estado do Paraná que apresenta as maiores altitudes, ou seja, são os escudos cristalinos que sofreram com a ação do intemperismo ao longo da história geológica, mas que são áreas que apresentam as maiores altitudes, que conforme pode ser observado aqui na tela, a Serra do Mar é uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro, que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros ao longo do litoral leste-sul, indo desde o estado do Rio de Janeiro até o norte do estado do Rio Grande do Sul. E a sua estrutura é de escudos cristalinos que sofreram intensos processos erosivos e por isso não possuem cumes pontiagudos. Então, se a gente observar Pico Paraná, Serra da Prata, nós vamos observar ali que elas não são pontiagudas. Como elas sofreram com processos físicos, químicos, com a ação do intemperismo, eles acabaram sendo desgastados e têm a sua forma arredondada. Porém, ainda assim, apresentam as altitudes mais elevadas do estado do Paraná. Você viu o que apareceu aqui na tela? Ó, a nossa atividade. Então, anote aí no seu caderno a nossa atividade que vai aparecer na tela para você. Ó. O estado do Paraná possui uma extensão no sentido leste-oeste em linha reta de aproximadamente 640 quilômetros. Se formos viajar de ônibus de Paranaguá a Foz do Iguaçu, percorreremos uma distância de mais de 730 quilômetros. Ao longo desta viagem, poderemos perceber transformações significativas na paisagem e no relevo. Inclusive, será possível identificar as 5 unidades do relevo do Paraná. Quais são estas unidades do relevo paranaense? Coloca aí no seu caderno que eu volto daqui a pouquinho.
Muito bem, o que você colocou na sua resposta? Confere aí na tela se vai bater com aquilo que você colocou no seu caderno. Ó. Nós temos ali, ó, litoral, Serra do Mar, primeiro Planalto, segundo Planalto e terceiro Planalto Paranaense. Então, se atravessarmos o estado de Paranaguá até Foz do Iguaçu, será possível perceber todas essas unidades do relevo paranaense. Seguindo com a nossa aula, a gente vai agora conhecer um pouco mais sobre o primeiro Planalto Paranaense, também o Planalto de Curitiba, onde está sediada a capital do nosso estado. Então, quando a gente fala do primeiro Planalto, ela é a unidade geomorfológica que possui um cinturão de terrenos cristalinos, cujas altitudes médias variam de 950 metros acima do nível do mar. Então a gente vai perceber que essas áreas do primeiro Planalto de Curitiba, são áreas que receberam sedimentação, são rochas sedimentares recentes que foram provenientes da Serra do Mar, que aqui vieram e se depositaram. Porém, não muito abaixo dessas rochas sedimentares, nós ainda temos um remanescente do escudo cristalino, conforme pode ser visto na imagem que está aparecendo ali na sua tela. Se você olhar com bastante atenção, você vai localizar ali a Baía de Paranaguá do lado direito, você localiza a Serra do Mar numa cor rosa, e você vai perceber que as rochas sedimentares que estão ali no primeiro Planalto de Curitiba, elas se depositaram justamente sobre uma área das rochas cristalinas. Então, ele se formou ali, ele é uma continuidade desses escudos ali cristalinos. E é por isso que o primeiro Planalto de Curitiba, também apresenta essas altitudes mais elevadas em relação ao nível do mar. Já no primeiro Planalto, a partir das encostas ocidentais da Serra do Mar, começa o primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba, cuja altitude varia entre 850 e 950 metros, estendendo-se até a escarpa devoniana. Esta é nesta região que localiza-se a capital do nosso estado. Então nós temos aqui a escarpa devoniana, também conhecida como Serra de São Luís do Purunã, que faz justamente a divisão entre o primeiro Planalto e o segundo Planalto, Planalto dos Campos Gerais ou Planalto de Ponta Grossa. A imagem que você vê na sua tela mostra para você no primeiro plano, no plano mais à frente, a cidade de Curitiba e no segundo plano, ali mais próximo à linha do horizonte, a Serra do Mar, então que está presente e é visível dependendo da região de Curitiba qual você se encontrar. Agora, falando no segundo Planalto, falando em Serra de São Luís do Purunã, nós vamos perceber que existe uma divisão entre o primeiro e o segundo Planalto, que é a escarpa devoniana, que formou-se no período devoniano, que acaba atuando como um divisor do primeiro para o segundo Planalto, que é o Planalto dos Campos Gerais ou de Ponta Grossa. Confere aqui na tela que esse Planalto ele tem altitudes que variam entre 1.200 e 300 metros de altitude acima do nível do mar. E o relevo ele é ondulado, além de ter uma vegetação composta por araucárias e campos. Então a gente vai ter nessa região do segundo Planalto Paranaense a transição entre a floresta de araucárias e uma vegetação de campos, que é uma vegetação rasteira, de porte menor, uma vegetação de altitude bastante menor, ou seja, campos. E a gente percebe também que o relevo ele é relativamente plano, nós não vamos encontrar grandes elevações neste segundo Planalto. Aqui você tem uma imagem que mostra justamente para você a escarpa devoniana, que faz essa divisão entre primeiro e segundo Planalto Paranaense. Vale também um destaque para as formações existentes ali nos Campos Gerais, com destaque também para o Parque Estadual de Vila Velha, localizado ali próximo à cidade de Ponta Grossa, que é uma atração turística do nosso estado, que se formou por meio de processos naturais, e que atualmente recebe visitantes do Brasil inteiro e também de outras partes do nosso planeta. E aí o terceiro Planalto Paranaense. Quando falamos do terceiro Planalto Paranaense, estamos falando do Planalto de Guarapuava, cuja extensão cobre a maior parte do território paranaense. Então a maior parte do território paranaense está dentro do terceiro Planalto Paranaense, que também é chamado de Planalto de Guarapuava, e é a unidade geomorfológica de maior extensão do estado.
e é limitado a leste pela Serra Geral e a oeste com o Rio Paraná. Então a gente vai ter o Rio Paraná e vamos ter também a Serra Geral, que vai fazer a divisão ali entre onde termina o segundo planalto e começa o terceiro planalto paranaense. E esse terceiro planalto ele foi formado a partir de sucessivas erupções vulcânicas. Então a atividade vulcânica foi bastante intensa nesse terceiro planalto, resultando assim numa característica geológica bastante específica. Nós temos áreas cujo solo é bastante fértil, nós temos áreas também que sofrem muito com a erosão em função de processos de formação e transformação do solo e também transformações geológicas. Então olha aqui, ó. Conforme já disse, esse planalto é formado por sucessivos derrames vulcânicos e é a maior unidade do relevo do Paraná, cobrindo cerca de 2/3 da área do estado. Nele encontramos formações vulcânicas, além de arenitos do Paleozoico. E este planalto apresenta um relevo suave e inclinado para o oeste, indo de 1.200 metros a leste até 300 metros para o oeste, valendo um destaque também para as principais cidades, sendo Cascavel, Foz do Iguaçu e Guarapuava. Então, ao observar o terceiro planalto paranaense, percebem-se essas características que foram mencionadas. E ao falar também do relevo e das formações geológicas do estado do Paraná, a hidrografia paranaense ela também está diretamente relacionada às características do relevo. Pois como o relevo paranaense, nós temos ali a Serra do Mar como principal divisor, nós vamos perceber que da Serra do Mar em direção ao Oceano Atlântico para leste, nós vamos ter os rios escoando no sentido exorreico, ou seja, são rios que escoam direto para o oceano, mas que a maior parcela dos rios paranaenses são rios endorreicos, cujo fluxo das águas dá-se da região da serra, indo para o interior do continente e para o interior do estado, em função das características do relevo do nosso estado. E agora a nossa segunda atividade para você, anota no caderno. Trata-se da unidade de relevo paranaense que sofreu intensos processos erosivos e que sua estrutura geológica é formada de escudos cristalinos. Qual é a unidade do relevo paranaense que esta afirmação se refere? Qual unidade do relevo que a gente está falando nessa afirmação ali, ó? Reloginho na tela e a gente está te aguardando aqui.
Muito bem, vamos conferir aí a resposta que você colocou, é a Serra do Mar, tá? Então a Serra do Mar é essa estrutura cuja imagem aparece para você aí na tela, que é essa estrutura que faz justamente que sofreu intensos processos erosivos e sua estrutura formada pelos escudos cristalinos. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, tem 2 QR Codes que vão aparecer aí na sua tela, que tratam um pouquinho sobre alguns dados do Paraná e traz também algumas belas imagens, e o outro aqui é uma reportagem sobre o trajeto de trem pela Serra do Mar, que é um trajeto assim bastante antigo e um trajeto turístico utilizado até hoje para transportar pessoas que vêm conhecer a Serra do Mar, mas também para o escoamento da produção de grãos, da produção de cimento e de outros tantos produtos aí do nosso estado. O que nós falamos então nessa nossa aula de hoje? Nós tratamos um pouquinho sobre o relevo do estado do Paraná, a classificação do relevo do estado do Paraná e falamos também sobre cada uma das unidades do relevo do estado do Paraná: Litoral, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro Planalto Paranaense. Eu agradeço a você pelo seu envolvimento e participação nessa nossa aula, um forte abraço e até a próxima!